Ei, queridos, estamos aqui para mais um bate-papo no canal Gratidão e Graça. Eu sou a Grazi. Oi, pessoal, eu sou o Guilherme, tudo bem? Seja muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. E se você está aqui conosco já há algum tempo, um abraço e muito obrigada, porque nós estamos construindo isso juntos. Muito obrigada. Vamos para um conteúdo que eu acho que vai falar muito ao seu coração, que falou muito no meu coração, no teu também, né? Que fala de reconstrução. Quem não tem algo para reconstruir na sua vida? Quem não tem algo que no passado sofreram alguns percalços e que precisa minimamente de um certo conserto? A gente tem. Se a gente for olhar para a nossa vida, sempre vai ter alguma coisa que você fala assim: ai, aquilo ali eu poderia voltar lá e fazer melhor. Eu poderia agir melhor, eu poderia olhar para aquilo de uma outra maneira, seja nos nossos relacionamentos, muitas vezes é nos nossos relacionamentos, mas seja nos nossos afazeres, coisas que a gente pode fazer de uma maneira melhor. Vou deixar aí para você pensar depois, durante o vídeo e depois do vídeo, do que na tua vida você precisa reconstruir. Porque o nosso bate-papo hoje vai te convidar a participar desse processo de reconstrução. Porque a gente vai falar para você hoje que a reconstrução começa em você. Muitas vezes a gente pensa que está no outro. Ah, eu vou esperar alguém fazer algo para eu começar a agir. Não. Começa em você esse processo de reconstrução, não é verdade? Sim, verdade. E quando a gente fala em reconstruir, é importante a gente entender que a reconstrução é diferente da construção de alguma coisa. Porque quando você vai construir, você parte do princípio que você não tem nada ali naquele lugar. Você vai comprar tudo novo e começar do zero e montar. E quando você está falando de reconstrução, principalmente se você não está preparado, não estava preparado para reconstruir alguma coisa, tem algumas coisas que você tem que vencer antes até de você começar a fazer a reconstrução. Eu acho que é o tema que a gente vai falar aqui hoje também, eu só queria dar esse exemplo. A reconstrução, ela parte do princípio também que você pode ter até um trauma ali de ver tudo que você construiu, né? Você tinha uma casa e aquilo ali desabou, você vai ter um trauma de ver aquilo ali que você gostava tanto ter desabado. Você vai ter aquele choque ali do momento, mas ao mesmo tempo você tem que primeiro se preparar antes de começar o momento de reconstrução, né? Porque você vai passar por essa fase assim de aceitar que aquilo ali efetivamente aconteceu, e quando você aceita aquilo ali, toma dentro de você, não, agora vamos refazer aquilo ali. E o que é refazer? Muitas vezes o primeiro é limpar o passado, né? Limpar aquela sujeira que ficou, porque muita coisa ali você não vai aproveitar na reconstrução. Então você faz aquela limpeza, deixa num ponto onde você pode de novo fazer o quê? Construir. E aí você recomeça a reconstrução colocando ali e melhorando, como você falou, dentro do relacionamento. Então assim, é importante ter isso em mente. Uma construção é diferente de uma reconstrução. Os processos são diferentes. E nesse processo também é necessário retirar aquilo que não serve mais. Exatamente. Aquilo que não tem mais como aproveitar. Exatamente. Jogar aquilo fora e aproveitar só aquilo que realmente vai levar você a reconstruir o que você almeja, né? Porque sempre tem aqueles entulhos que você tem que jogar fora. Não dá para reconstruir se aquele lugar está cheio de entulho. Então o primeiro passo na reconstrução é isso. Tira o que não serve. Tirou o que não serve, preparou, ajeitou tudo ali do jeito que você fala assim. Agora sim, isso aqui pode ser um esqueletinho, né? Pode ser um esqueletinho. Você fala, agora eu vou reconstruir de novo. Isso emocionalmente funciona também para nossa vida, né? É verdade. E você pode estar pensando assim, eu tenho algo para reconstruir, eu tenho isso para fazer. Aliás, é um exercício que nós convidamos você a fazer hoje, nesse dia, ao longo desse vídeo e até depois, parar e pensar nisso que você precisa reconstruir, que pode ser um relacionamento, pode ser o jeito que você realiza um trabalho. Existem várias coisas, mas muitas vezes isso está centrado num relacionamento. Às vezes algo que não está como deveria estar. E nesse momento nós te convidamos a refletir sobre isso. E nessa reflexão,
Às vezes você vai pensar assim, eu não sei como fazer. Realmente eu estou perdido ou perdida, eu não sei nem por onde começar. E na verdade, muitas vezes a gente pensa até que não é possível essa reconstrução. Nos falta coragem, porque o caminho às vezes você sabe que vai ser um caminho árduo. E talvez você já tenha até começado a tentar algumas vezes essa reconstrução, falhou, e aí você agora não tem nem mais esperança. Isso daí é um terreno que já deu, eu não tenho mais força. E aí nós te convocamos a hoje entregar isso nas mãos de Deus, porque é Ele que vai te ajudar quando as forças faltarem. Você pode se apoiar nele, naquele momento em que você pensa assim, eu não consigo. Você pode não conseguir, mas Ele consegue. E é o que nós temos que fazer quando nós temos esse momento de que nós precisamos reconstruir. E por que a reconstrução começa em nós? Porque é Ele que habita dentro de nós e vai fazer você pensar assim, vai, eu estou contigo. Sabe, aquela coisa interior que você traz com você? Isso é a força que Deus pode dar, colocar no nosso coração, que naquele momento em que a gente pensa em desistir, que tem os desafios, nós vamos falar deles aqui, nessa parte aqui que eu vou ler para vocês, mas é nesses momentos em que você fala assim, eu não estou sozinho, dentro de mim tem um Deus, Ele está comigo, Ele está me conduzindo nessa caminhada, pode ter dor, pode ter choro, pode ter dificuldade, mas a gente pode ter a certeza que quando a gente está com Ele, Ele está ali nos sustentando. E na palavra, em Neemias, se você nunca leu Neemias, não é um livro longo, é um livro curto. Eu te convido a ler. É uma história que tem início, meio e fim, então é bem interessante. Talvez uma versão até mais fácil, essa aqui que eu estou lendo, por exemplo, é na linguagem de hoje, né? A versão da linguagem de hoje. Eu não sei qual é a versão que você usa, mas ela é muito fácil. E lá em Neemias, a partir do versículo 17, capítulo? Em Neemias 2, capítulo 17, alguma coisa eu vou parafrasear, vou ler só isso aqui, porque a história é bem longa, nos fala assim, mas aí eu lhes disse, aí Neemias está falando, tá? Depois eu vou trazer o contexto. Mas eu lhes disse, vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas, os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, e também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram, vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram, o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi, o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém, não têm nenhum direito dos cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. O que essa passagem tem a ver com o que a gente está falando? Essa passagem, ela conta quando Neemias descobriu que os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, que o povo estava sendo cativo pelos estrangeiros. E quando ele soube disso, ele tomou providências. Às vezes a gente sabe de algumas coisas, a gente pensa assim, não, deixa quieto, sai mais barato deixar quieto. É muito lindo que Neemias não é assim, ele é um exemplo para a gente de pessoas que vão tomar atitude. Ele foi lá e falou assim, não, vou fazer alguma coisa. Mas aí depois que ele pensou, eu tenho que fazer alguma coisa, ele começou a se colocar diante de Deus, a se colocar diante de servo, como servo do Senhor. E a falar com Deus e a ouvir, Deus, o que eu devo fazer? Eu quero fazer, eu tenho esse desejo no meu coração, mas eu quero ser conduzido pelo Senhor. Me conduz, Pai, o que eu vou fazer?
E o Senhor o abençoou para que ele entrasse numa empreitada para reconstruir os muros de Jerusalém. E abriu portas para ele. Aí você vai ver que, vou dar spoiler não, mas você vai ver que ele, o rei liberou ele para que ele fosse. E é muito bonito porque quando ele vai recomeçar, quando ele vai construir, após ele ter o desejo no coração, ele vai para Deus. E depois que ele vai para Deus, ele vai tomar providência. E as portas vão ser abertas. Nessa providência, o que a gente tem aqui? Ele fala, vamos construir de novo as muralhas? E aí, as pessoas que estavam lá naquele momento falou, então vamos reconstruir, vamos começar a reconstruir. Então ele trouxe pessoas também para ajudar. Então ele assumiu um papel de liderança naquela situação em que deveria ser tomada uma providência. Às vezes tem áreas da nossa vida que a reconstrução às vezes se for um relacionamento a dois, se for uma amizade ou um casamento, são dois, né? São dois ali para reconstruir. É Deus e os dois. Mas pode ter áreas de uma situação coletiva, em que você fica só reclamando, acontece isso, acontece aquilo. Uma questão na igreja, num grupo, né, que precisa fazer esse trabalho. Sim, sim. E quando isso acontece, a gente pode assumir o nosso papel e convocar outras pessoas para estarem com a gente. E quando Deus trabalha, Ele trabalha assim, por completo. Ele vai levantar pessoas para poder te apoiar, para estar com você. E o trabalho começa a ser feito, como foi feito aqui. Aí o muro começou a ser reconstruído. E foi fácil? Não foi nada fácil, né? Muita gente foi criticando, né? Sempre tem os críticos, né? Sempre tem os críticos. E aqui fala que os críticos zombaram e começaram a rir deles. Como, vocês não vão conseguir, é muito para vocês. Começaram a rir, zombaram. Eles desistiram? Podiam ter desistido, né? É fácil desistir quando você enfrenta essa diversidade, mas aqui, quando você está firme com Deus, você não deixa. E você sabe que é o propósito dele, então você não deixa isso minar o teu coração. É verdade. Eles prosseguiram, mesmo com a zombaria, mesmo com os risos e situações de perigo. Porque se você for continuar lá na frente, eles sofreram ameaças de invasão, de morte, de uma grande catástrofe, se eles continuassem construindo o muro e vigiando e trabalhando. E eles foram prosseguindo com a ajuda de Deus, e Deus os abençoou nessa empreitada. E se você for pegar aqui em Neemias, no capítulo 2, no versículo 20, você vai ver assim, o Deus do céu nos dará sucesso. Após ele ouvir a zombaria e os risos, ele afirmou, o Deus do céu nos dará sucesso. Isso é a fé. Nós não conseguimos nada sem a fé. Porque sem a fé, naquele primeiro empecilho, eles iam desistir. Eles iam falar, quer saber? Não vou nem entrar nisso, eu não vou conseguir, eu vou me indispor, eu vou cansar, eu vou ter que lutar, eu não vou conseguir, eu vou desistir antes de começar. Só a fé é que nos faz ir até o final. Mesmo quando a gente pensa assim, vai ser muito difícil. É a fé que faz assim, não, vai ser difícil, vai ter luta, vai ter zombaria, vai ter choro, mas eu vou prosseguir. É só a fé em Deus, o Deus do céu nos dará sucesso. E entender que quando você tem legitimidade para lutar pelo aquilo que você quer, mais ainda Deus te abençoa. Quando você tem algo para reconstruir, essa passagem me trouxe isso ao coração. Primeiramente, a gente tem que pensar, eu tenho legitimidade para ter isso? Eu vou reconstruir algo que é meu por legitimidade?
Você vê que quando Neemias responde aquelas pessoas, ele fala assim, nós somos servos de Deus e vamos continuar a construir. E vocês não têm nenhuma prioridade em Jerusalém. Quer dizer, Jerusalém não é de vocês. Jerusalém é nossa. Nós somos cidadãos, nós temos direito, nós temos as tradições religiosas, não vocês. Então eles viram não somente que Deus estava com ele, mas a Jerusalém, a cidade, era legitimamente deles, porque foi dada por Deus. Uhum. E quando você tem uma situação, por exemplo, se hoje você está vivendo uma adversidade na sua relação conjugal, no seu casamento, você é legitimamente casado, Deus abençoou a sua união. Entenda que você tem legitimidade para lutar, que Ele vai te ajudar, porque o que Ele te deu é legítimo. É de Deus, foi Ele que abençoou. E isso vai te dar mais força para você ter fé. Porque é bom, né? Como fala a palavra de Deus, é bom, é agradável. Por que é bom e porque é agradável? Porque foi dado por Deus, foi abençoado por Deus, é seu por legitimidade. Então, vamos fazer igual Neemias, vamos lutar pelo que é nosso, por legitimidade. Não vamos abrir mão do que é nosso. Não vamos abrir mão do que Deus nos deu, do que Deus nos abençoou. Ainda que os inimigos tenham entrado, tenham causado desordem, tenha destruído os muros e você hoje veja uma situação difícil, lembre-se que o que Deus te deu, que é legitimamente seu, Ele vai te ajudar a reconstruir. Ele vai te dar força quando faltar força. Ele vai te dar uma direção quando você não souber o que fazer. E é essa palavra que nós desejamos levar ao seu coração hoje, de encorajamento, discernimento e fé. Amém. Amém? Eu recebo. Também. Um grande abraço. Que Deus abençoe você e a sua casa. Até a próxima, pessoal.